Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Ah, gostaram da voz? Essa voz ficou maneira, hein? Hoje é meio do fim de semana, eu estou gravando esse vídeo no sábado, já com o mercado de sexta-feira, obviamente fechado, para a gente fazer a nossa análise semanal dos ativos, que a gente sempre costuma fazer, apresentar durante o fim de semana, de forma que vocês possam assistir tranquilamente, com calma, tal, no calorzinho do celular. E na segunda de manhã a gente já entra nas análises já mais de acordo com o que vocês pedem. Voltando a pedir, quem puder dar uma rodada naqueles vídeos que eu fiz aí ao longo da semana sobre o IBX 100, tem tá só, não quero assistir, bota só para rodar aí, dá uma força, bota rodando o vídeo, que quanto mais aí em silêncio mesmo, lá no cantinho, tal, dá um like lá, isso ajuda a gente para que a métrica do YouTube não fique baixa, tá bom? Já que a maior parte do pessoal, pelo jeito, não gostou muito daquele material. Em suma, aqui tem os nossos livros, todos eles disponíveis à venda no Clube de Autores, tá? O último lançamento, Educação Financeira para Jovens Sardinhas, tá? Um livro especialmente voltado para adolescentes e jovens adultos, mas que vai servir para qualquer um que queira aprender educação financeira, tá? O tipo de coisa que você pode fazer para conseguir ter dinheiro. Porque você fala assim, eu quero ficar rico. Não, esse livro não vai te fazer ficar rico. A ideia não é fazer você ficar rico. A ideia é fazer você conseguir ter dinheiro e com esse dinheiro iniciar os passos que vão te levar lá na frente nas mudanças de hábitos de uma vida inteira a ter dinheiro e às vezes a ter muito dinheiro, tá? Porque dependendo do quanto você desperdiça frequentemente, você pode ter uma diferença muito grande lá na frente. Então, isso aqui é para mostrar para as pessoas que pequenos atos do dia a dia que a gente faz sem nem perceber tem impacto econômico e um impacto econômico muitíssimo grande, enorme, gigante e a gente não percebe, tá? Então, a ideia é mostrar que você pode modificar, por mais pobre que você seja, você pode modificar pequenas coisas que podem levar a sua vida a melhorar muito no longo prazo. Muito. Tá? Todos esses livros estão à venda no Clube de Autores. Vamos nós. Nós temos aqui o Ibovespa no diário, não é o diário que nos interessa, nós vamos trabalhar o semanal. Só para mostrar, ontem ao longo do dia, eu fiz algum vídeo, não lembro exatamente por que que era, mas o Ibovespa estava aqui, ó, bombando, espetáculo, tal. E chega na região do topo, essa aqui era uma congestão, chega no topo da congestão, entra a pressão vendedora. Estaria a pressão vendedora. Mas vamos ver isso no semanal, porque não é o diário que a gente quer analisar. Bom, o semanal, o que, que vinha acontecendo? Depois daquela bombástica reação no meio do ano, o índice ficou andando basicamente. Isso aqui é uma deriva, né? Caindo, 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 lentamente, tal, até que veio o primeiro turno das eleições, deu esse movimento muitíssimo forte, seguido de um forte no sentido contrário, seguido de um forte no sentido para cima, seguido de um forte no sentido para baixo e agora seguido num forte no sentido para cima. O que, que isso aqui diz? Isso aqui diz que o mercado está absolutamente perdido. Tá? Observa que é sempre ó, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. Para cada movimento que ele faz, ele contraria esse movimento, talvez não com a mesma força, e por isso o patamar do nível está mudando, mas mesmo assim entra uma força contrária extremamente importante. O que indica que o mercado está realmente com dificuldade de tomar uma tendência, seja ela qual for. A priori, dá a sensação, olhando no diário, que esta congestão vai se romper para cima. Dá essa sensação por conta da distribuição que os candles vêm fazendo no diário. Mas quando você chega aqui no semanal, não fica tão claro, tá vendo? É muita força vendedora para cada muita força compradora. Então, isso é uma congestão, está sendo feita uma congestão em níveis no semanal, mas uma congestão que vai de lado a lado sempre, o tempo inteiro. Tá uma situação complicada. De positivo, para quem está pensando em operar por longo prazo, tem aqui o gancho da média. A média vinha caindo, o ativo rompeu, a média voltou, tocou e foi. Isso é muito positivo. Tá? Isso é muito positivo. Só que normalmente o efeito de um toque como esse é ir, fazer. E aqui não foi. Tudo bem, teve a eleição aqui nesse meio, o que torna as coisas bastante mais difíceis e enroladas, mas não tá fluido, não tá bacana, não tá nem um,
nem está formando uma região de congestão boa de operar, nem está formando uma tendência de baixa, nem uma tendência de alta. Ou seja, está numa fase difícil. Tá? A gente vem falando também que alguns ativos vêm apresentando isso. E essas contrariedades o tempo inteiro tornam, você opera um rompimento, aí vai, aí você toma, entendeu? Tá difícil. Não está uma fase boa para estar exposto no mercado. Mas, contudo e por tudo, é um movimento levemente ascendente. Desde aqui, ó, é ascendente, tá vendo? Ele tende a fazer essa ascendência. E observe-se que as médias concordam com isso, né? Então, levemente ascendente, mas difícil de operar por conta do sinal é negado, sinal é negado e tal, e assim vai. Atenção, não está fácil. Os small caps, bem mais simples, bem mais fácil. Tá? Os small caps vinha com menos impacto por conta da sua distribuição das ações de uma forma mais homogênea do que o índice. A gente estava refazendo a conta essa semana. Entre Petro e Vale, dá 25% do índice. Tá? Só essas duas empresas. Se você junta os bancos, né? Aí você pega Itaú, Itube, BBAS e outros bancos, quando você junta o setor financeiro no índice, você chega a quase 50%. Então, entre esses dois ativos, Petro e Vale, e mais 3 ou 4 bancos juntos, você chega a quase 50% do índice. Logo, qualquer coisa que afete especificamente esses poucos ativos faz com que o índice tenha uma movimentação muito grande e os outros 70 e tantos ativos lá, 80, não sei quantos eles estão usando agora, mas uma porção de ativos que podem estar fazendo um movimento totalmente contrário, simplesmente não impactam. Enquanto que no small caps isso acontece. Eles são muitos ativos, todos eles bem divididinhos em termos de impacto e refletem melhor a realidade da coisa. O small caps vinha numa congestão, houve uma tentativa de rompimento para baixo, não rolou, veio a eleição, tentou romper para cima, não rolou, voltou para o meio da congestão e ficou no meio da congestão durante todo o período entre os turnos eleitorais. Acabou a bendita da eleição, houve entrada de força compradora boa aqui, ó, finalmente um candle de força saindo da média com grande volume, rompeu. A congestão não está aqui em cima, tá, galera? A congestão está aqui embaixo, nesses topos aqui. Isso aqui é um falso rompimento. Portanto, quando esse candle foi feito, ele já rompeu a congestão, saindo da média com força e com volume. Pronto, esse é um candle de ignição. A média, desculpa, a congestão tendo sido rompida, a gente projeta a congestão para cima. Está aqui a projeção da congestão para cima. Teve follow-through, ou seja, teve continuação. Aqui já começa a se aproximar do nível lá de cima. Isso tudo no diário, tá? Começa a se aproximar do nível lá de cima. Quando a gente vem para o semanal, a coisa ficava de uma forma mais simpática até. Observa que a congestão é muito mais clara aqui, ó. Muito mais clara. Pá, pá, pá. Quando vem aqui, durante essa semana, a força veio muito intensa. Quando chegou aqui na média de 200, deixa eu tirar essa minha setinha aqui e pegar aquela setinha lá. Quando chegou na média de 200, começou a aparecer força vendedora. E a força vendedora se instaurou, veio, tentou basicamente atingir o alvo. Tá? Não atingiu o alvo por. Quanto é que era o alvo? Deixa eu botar aqui. O alvo estava em. Ou melhor, chegou a atingir 432. O alvo estava em 442. Ou seja, faltaram só 10 pontos para atingir o alvo durante a semana mesmo, entre romper e chegar. Eu até operei vendido aqui em cima, tá? De levezinho, por conta da média de 200 e por conta da proximidade do alvo. Então já entrei aqui em cima, vendido. Não consegui sair no trade no intraday. Eu tinha esperança de que ainda conseguir sair no intraday. Não, foi levado para swing e espero na segunda conseguir. É um trade curtinho, sair aqui numa boa. De qualquer forma, o alvo, você pode dizer que ele foi atingido. A miséria é que 90% do alvo é alvo, cara. Tá? E aqui é basicamente 90% do que precisava andar, ele andou. Então você pode chegar a dizer que isso aqui já atingiu o alvo. Para os mais puristas e obsessivos com precisão milimétrica, não, ainda faltam mais ou menos 10 pontinhos para chegar aqui, que ele pode fazer num pequeno espasmo. Tá? De qualquer forma, os small caps
se libertou da congestão, foi atingir o alvo. Uma vez atingido o alvo do movimento anterior, o que poderá acontecer com ele? Caso ele consiga se libertar da média de 200, isso é importante, a média de 200 é sempre importante, o próximo patamar que ele tem é esse aqui em cima. Tá? Na sua continuação de subida, o patamar será aqui em cima. Tá? Então, mas aí 100 pontos acima, né? É bastante ainda coisa potencialmente para andar, mas ele primeiro tem que se desembaraçar desse trechinho aqui. Ok? Vamos ao dólar. O dólar que vinha, depois, como a gente falou, depois desse candle do diário, era muito difícil você fazer qualquer coisa que não fosse operar vendido. Porém, como o dólar estava numa congestão, e aqui veio no fundo da congestão, ia entrar a pressão compradora. Entrou a pressão compradora. Não foi suficiente para manter o dólar dentro da congestão e fez um fechamento abaixo da mínima do contrato anterior. Quando rolou esse fechamento, nós falamos, aqui, ó, a hora que perder essa mínima, ele vai tentar buscar isso. Fez esse candle, que foi mais uma vez uma tentativa gigante de jogar de volta para dentro da congestão. Pensa que isso aqui é um gap de alta brutal, que jogou lá para dentro da congestão, jogou para cima da Petax mensal, e mesmo assim entrou força, tentou puxar e entrou uma força vendedora alucinada aqui. Foi muito intensa a força vendedora nesse dia e foi muito, muito intensa. Então, o dólar veio, conseguiu finalmente perder essa mínima e perdendo a mínima, nós tínhamos dito, agora a ideia é que ele busque esse nível, algo entre esse nível e esse. Tá? E é o que nós estamos aguardando que ele faça. No semanal, a semana foi brutal, né? Veja a congestão aqui e um único candle matou toda a congestão com sobras. Arrebentou com tudo. Então, depois desse candle, nós esperávamos continuação. Veio este candle que tentou matá-lo e não conseguiu. E aí quando fez essa mínima que nós falamos, agora o dólar vai para baixo. Isso nós falamos lá meses atrás. O dólar vai para baixo. Ao invés de seguir o que era previsto, porque esse nível de candle aqui, ele não é desperdiçado pelo mercado. Ele ficou oscilando aqui durante um bom tempo nessa congestão. Chegou a voltar mais ou menos naquele nível e agora deu continuidade. Então, isso aqui nada mais é do que uma continuidade disso que foi interrompido por um período, vamos dizer assim, de indecisão e aqui muito a ver, talvez, com a eleição, né? Houve um período aí, todo o mercado ficou muito tenso durante o período pré-eleitoral, mas a verdade é que essa movimentação do Candle 44 dá sequência, finalmente, àquilo que nós esperávamos a partir do Candle 30. Alvo disso, como era uma congestão que estava sendo rompida, novamente é o mesmo local, mas se você olhar só esse candle aqui, independente da congestão, você vai observar que o alvo é bastante mais abaixo. Tá? Movimentos como esse tendem a fazer sequências de movimento também muito grandes. Tá? De qualquer forma, o alvo mínimo é entre esse nível e esse aqui. A Petro, infelizmente, para mim, deu sequência, como esperado, na movimentação para baixo. Nós trabalhamos da seguinte forma: isso é um movimento de queda, aqui teve um gap, aqui teve outro. Então, isso aqui tem tudo para ser um movimento medido. Nós medimos o movimento, esse movimento. Tá? Pode medir daqui, ou você pode medir daqui. Eu prefiro medir o movimento como um todo. 17%, mais ou menos 17%, e aí você joga 17% para baixo. 17% para baixo, ainda não foi atingido, falta pouquinho, estaria ali por volta de 27,80, por aí, R$ 28. Nós mencionamos isso como um potencial alvo, era mais ou menos nos 28. Ontem ela abriu até com um cenário bacana, aparentemente por conta do balanço, o balanço foi muito positivo, tá? Subiu, esteve subindo durante parte do dia bem, mas não o suficiente para resolver o meu problema especificamente. Depois entrou uma força vendedora impressionante e ela desabou, tá? Desabou aqui. Bom, dando sequência no movimento que era
esperado dentro desse cenário de análise gráfica. O que nós temos aqui embaixo? Esta região de suporte está ali. E depois disso, próxima região de suporte para valer está aqui embaixo, em 25, mais também aqui junto à média. Tá? Então a média aqui em 26 por aí vai ser a próxima região de suporte importante, caso se confirme a perda desta. Né? Essa aqui em 28 e pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. As notícias, o cenário, não é nem a notícia, vamos dizer assim, o mau humor das pessoas com a Petro, boa parte do que está acontecendo vem desse mau humor, daquilo que o pessoal supõe que venha acontecer num eventual novo governo do PT e do que possa acontecer e blá 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 e tal. Porque do ponto de vista efetivo da ação, nada mudou. Ela continua sendo uma empresa boa, continua dando lucro, o balanço foi muito bom, tal, mas o mau humor do mercado faz isso aqui. O mau humor do mercado faz isso aqui. Certo? Eu continuo comprado e vou comprar mais. Ainda tenho mais uma compra para ser feita aqui embaixo. Antes de aí sim, feita essa última compra, aí eu vou colocar o stop e fazer o hedge. Mas por enquanto não, porque não está maduro, não está feita a compra. Vamos ver se eu consigo tirar leite dessa pedra aqui. Tá? Para quem está aí no semanal, não sei porque eu estou olhando diário. No semanal, isso aqui foi uma correção, mais um movimento de impulso para cima, agora uma nova correção. Observa que do diário, onde é uma tragédia, para o semanal, não é tão trágico assim. Tá? Não é tão trágico assim. Nós temos aqui isso. Uma correção até a média de 20. Tá? Houve a perda da média de 20 nessa semana? Houve. Tá? Mas temos que ver o que vai ser feito na próxima semana. Por enquanto, isso aqui é uma correção. De ruim, de bem ruim na história, o gap. Tá? Sendo isso aqui uma região de topo, isso aqui é um higher high, tá? É um padrão de reversão, sim, é um padrão de reversão de tendência. A perda desse meio aqui é muito ruim. Perdeu. Perdeu. Se tiver follow through, se tiver segmento, tchau e benção. Vai buscar, né? Pelo semanal, não tem nada no caminho até aqui embaixo. Até aqui. Aí, aqui embaixo, nós temos um problema. Aí, é muita queda. É muita queda. Mas tem que primeiro ter o follow through. Então, no semanal, o cenário é ruim. Esse gap tem cara de ignição. Tá? Tem um cara de um gap de ignição no semanal. Não vai ser nada bom. Não vai ser nada bonito. Não vai ser nada bonito se isso aqui realmente tiver follow through. Mas, de qualquer forma, a gente está seguindo no trade de acordo com o previsto. Há esse topo aqui, eu acabei não mencionando esse topo, como um suporte intermediário. Tá? Então, entre esse nível e esse, há ainda um suportezinho, não tão forte, mas um suporte intermediário ali. Certo? Que poderá também ajudar a dar uma segurada. Esse suporte intermediário está em torno de entre 20, mais ou menos R$ 26, né? 26 e uns trocados para lá e para cá. Em torno de 26 e poucos reais, tem esse suporte intermediário que não vejo como um suporte assim grandes coisas. O suporte para valer mesmo a gente encontra lá em 23 e tanto. Ou seja, é bastante queda possível aqui na Petrobras pelo semanal, tá? Especialmente com esse gap que tem tudo para ser um gap de ignição, desde que haja segmento nesse movimento. A Vale, por outro lado, resolve ser a menininha que brinca de gangorra, né? Parece que tá brincando de gangorra. Tudo aqui, ó, vinha, aí foi no alta congestão, entrou pressão vendedora, onde que vai? Onde que vai? Geralmente quando entra pressão vendedora no topo de uma congestão, vai jogar para o fundo da congestão. E aí, gap, movimento para baixo, tudo muito bem. Aí abre num gap de alta gigantesco, tá? Num gap de alta gigantesco. E depois bombou para cima. Ainda teve uma entrada de força vendedora aqui durante o dia, mas ela chegou a subir 9%. Tá? Chegou a subir 9, teve uma hora que eu vi, estava 9,04 e foi a hora que eu entrei vendido. Eu já tinha vendido na abertura e alguém vai falar assim: Campos, por que diabos você vendeu essa abertura? Deixa eu mostrar para vocês. A abertura foi essa.
abriu aqui. Esse gap, daqui até aqui, ele supera em muito a média, a mediana e a média com desvio padrão dos gaps da Vale. Tá? Eu tenho um estudo sobre isso, claro. É um ativo que eu acompanho, então eu tenho que estudá-lo. Campos, mas você estuda os ativos que você opera? Estudo. Mas não basta ver o gráfico? Não. Por quê? Porque o gráfico ele te dá as informações para você operar, vamos dizer assim, análise técnica clássica pura. Análise técnica clássica pura. Só que Down, quando fez a sua teoria de Down, na época, estatística era uma ciência basicamente incipiente. Tá? Estatística, para quem não sabe, embora muitos dos conceitos estatísticos tenham sido desenvolvidos no século 17, 18, 19, 17 não, 18 e 19, a ciência de estatística como tal, ela se desenvolveu ao longo do século 20 e a teoria de Down já tinha sido feita. Logo, ele não poderia colocar nos seus estudos algo que na época não era conhecido. Mas eu tenho esse armamentário à minha disposição. Então eu também não posso ignorar que existem outros dados que podem ser importantes dentro daquilo que eu posso analisar do ativo. Não tem a ver com notícias, opinião, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o próprio gráfico me dando informações que ele não poderia tirar na época de Down. Mas eu posso. Então eu tenho como analisar se esses gaps que a Vale faz, se eles têm algum tipo de padrão. O gráfico, por si só, não vai te dizer isso. Por exemplo, esse gap aqui é normal ou não é normal? E esse é normal ou não é normal? Esse. Você só batendo o olho, você pode ter a impressão de que seja ou não seja. Para ter a certeza, você tem que fazer um estudo matemático. É o que eu faço. Tá? É o que eu faço com os meus estudos matemáticos. E eu tenho vídeo no canal explicando como é que eu fiz isso, mostro lá a planilha, mostro. Em suma, a Vale, quando fez esse movimento aqui, esse gap era totalmente fora do normal e na cara da média de 260 minutos. Quando o ativo abriu e começou a subir, eu imediatamente vendi. Óbvio. Campos, mas por que você vendeu um gap de absurdo desse? Porque se isso aqui é anormal, vai ter uma opção de gente como eu, que vai ter visto a anormalidade e vai atuar contra. Se você souber o que você está fazendo, e eu, modéstia à parte, conheço o ativo, então sei o que eu tenho que esperar dele, fiz o trade e deu gain. Deu gain aqui. Parei, acabou. O ativo começou a subir. Beleza. Quando chegou aqui em cima, ele estava dando 9%, 9,4% por aqui, em algum lugar aqui. 9,4% de alta. Se você conhece o ativo, você vai saber que o VAR da Vale nos, é, de 99% no último um ano, ele é muitíssimo inferior a isso. E que movimentações de 10% são bastante incomuns. Bastante incomuns. Logo, é muitíssimo improvável que o ativo faça um movimento incomum. O mais normal é que ele faça movimentos usuais. Então, dá esse tipo de trade? Dá. É arriscado? Sim, é extremamente arriscado. Você me recomenda, Campos? Não, eu não te recomendo. Tá? Você provavelmente não senta e estuda um ou dois ativos só a sua vida inteira. Provavelmente você fica batendo o olho nos gráficos e fica fazendo assim: ah, o ativo tal, o ativo tal, o ativo tal. Aí o cara vê 10, 12, 15 ativos. Pronto. Aí você não vai ter essa capacidade, porque isso aqui exige um nível de atenção exclusivo para alguma coisa. Então, se você ficar olhando sempre a mesma árvore, todo santo dia, o dia inteiro, pô, se cair uma folha daquela árvore, você vai identificar: peraí, caiu uma folha ali. Tem uma coisa errada. Se você está olhando uma floresta cheia de árvores, você não vai identificar peculiaridades de nenhuma delas. Você poderá até conseguir se virar bem com isso. Improvável, mas poderá. Mas de uma forma geral, você não vai identificar as peculiaridades individuais de cada uma. Eu identifico. E aí deu aqui, exatamente por causa desse perfil que eu tenho. E aqui deu um outro trade. Quando ela fez 9%, estava 9,904, 9, uma coisa assim. Aí eu entrei vendido e deu um outro trade aqui. Mas não estou aqui para falar dos meus trades, estou aqui para falar da Vale. De qualquer forma, ela fez essa movimentação absurda. Pô, o que aconteceu com a minha setinha? Pô? Minha setinha ficou michuruca ali. Ela fez essa movimentação absurda e
Aquele negócio, do ponto de vista diário, ela saiu de novo da congestão. Ó. Isso aqui tinha voltado para a congestão e a gente começou a trabalhar. Vende topo, procura o fundo. Pronto, saiu da congestão de novo, jogaram ela lá para cima de novo, para um outro patamar. Porque se você olhar direitinho, isso aqui ó, é uma congestão também. Jogaram ela exatamente para a média de 20, no meio dessa outra aparente congestão. Isso aqui não está muito bem definido como congestão, mas está quase. E pronto. Quem estava operando vendido aqui se lascou. Quem estava operando comprado aqui embaixo, né, por causa desse candle, que eu não sei porque o cara compraria isso, mas vamos dizer, está ganhando dinheiro. Quem estava posicionado desde aqui voltou a estar no lucro, mas ficou muito confuso. Isso é muito confuso, né? Olha que confusão. Tá? Isso é uma confusão danada. De qualquer forma, tá ali. Fez isso tudo e fez um candle aqui que, dado o gap, dado o candle, tá na média de 20, tá? Um pouquinho mais acima e teria feito um hole in the wall de compra. Não, não, olha que tava lá embaixo o troço. Absurdo. Isso aqui é assim. É absurdamente forte. Então, nada resta fazer a não ser que se der o rompimento aqui em cima, comprar. Comprar e aonde? Primeiro nível é esse, segundo nível, a média de 200 de novo. Vamos ver. No semanal, olha a confusão. Tá? Vinha nesse nível, rompeu, foi lá em cima, voltou e fica. Sobe, desce, sobe, desce, sobe. Tá? Mas ela tá caindo. Olha o gráfico diário, que ela tá caindo. Mas não fica tão claro que ela tá caindo. Por quê? Porque faz tantos movimentos brutais aqui no meio que não dá essa sensação. Mas quando você olha o semanal, você observa que ela subiu e agora ela está caindo, mas ela faz um movimento forte para baixo, um movimento forte para cima, um novo movimento forte para baixo, um novo movimento forte para cima. Se esses gaps não estivessem acontecendo, fossem mais ou menos no mesmo nível, a Vale não estaria saindo do lugar. O que está fazendo com que ela vá caindo são justamente os gaps. Porque os candles, eles têm um tamanho relativamente aproximado. Mas aí os gaps, não, os gaps jogam ela para baixo toda hora. Para baixo, para baixo, para baixo. Ó. Daqui para cá teve um gap. Aí ela volta, daqui para cá teve outro gap. Aí ela sobe, mas não consegue voltar no nível. Então, por isso que eu venho falando, não está fácil operar Vale já há um bom tempo, tá? Há um bom tempo, porque isso aqui mata o cara. O cara acerta muitas vezes o tipo, a tentativa de trade e aí vem uma força absurda contrária e mata o cara. Especialmente se ele usa stop curto, ele está sendo assassinado o tempo inteiro. Tá? Tá sendo assassinado o tempo inteiro. Então, muito estranho, muito difícil de operar Vale aqui. O dólar futuro, desculpa, o dólar não, o DI futuro, tá? Essa é a taxa de juros. Todo mundo vinha dizendo que a taxa de juros estava acabando e que nós íamos virar provavelmente a Suíça com os nossos juros interbancários em 2%. Pois é, não era. Então, o pessoal fica muito impressionado, mas esquece de olhar isso aqui. Ó. Essa é a taxa de juros, o DI, um FUT, e olha como olha o movimento do simpático. Foi esse. Durante esse ano, ele começou, ainda estava subindo forte, subiu forte até o meio do ano. Depois chegou no meio do ano, começou a fazer uma queda. E todo mundo falou que acabava os juros e ia acabar aqui embaixo. Cara, isso, isso e isso são semelhantes, tá? Então correções dentro de uma tendência de alta forte são naturais. A diferença foi que essa correção se manteve abaixo da média de 20 durante um bom tempo. E aí, ao invés de ir para o fundo do poço, ele congestionou. Congestionou, 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 congestionou. Aqui ameaçou romper para baixo. E aqui nós falamos, bom, agora parece que finalmente perdeu e vai, né, efetivamente começar a cair. Pois é, não foi. Entrou força compradora de novo e voltou para o meio dessa congestão. Então o que nós temos aqui é uma congestão já de algum tempo, com uma tentativa de rompimento para baixo. Nós podemos botar essa congestão mais ou menos assim. Tá? Com essa tentativa de rompimento para baixo, infrutífera, estamos agora no meio da congestão. Tá? Então os juros estão nessa situação aí. Quando você bota o semanal, tá aqui a minha congestão bonitinha, olha o semanal. Isso é a taxa de juros. Isso não é a Selic, tá, gente? Isso aqui é a taxa de juros interbancária.
é, que é o que a gente chama de juros futuros, porque ele reflete uma série de outras coisas. Tá? DI 1 FUT. É só importante destacar que isso aqui não é a Selic. Que muita gente acha, eu vou operar os juros futuros. Está operando isso aqui como se fosse a Selic. Não é, tá bem? Mas aí tá aqui aquela congestão que a gente falou. No semanal, fica mais claro que as pequenas correções, como essa e essa, antes tinham sido seguidas de subidas imediatamente fortes, essa vez não. Mas também não caiu, simplesmente ficou andando de lado. E está andando de lado. A parte que chama um pouco a atenção é ela conseguir andar abaixo da média de 20 durante tanto tempo sem efetivamente se afastar da média. Já que perdeu a média, a ideia era que ela ficasse e depois começasse a cair mesmo. Mas não está se afastando da média. Está ali, embolada na média. O tempo inteiro. Tá? Então, taxa de juros, para quem pensa em operar a taxa de juros, não vai com certeza ficar muito fácil, porque a taxa de juros, inclusive, ela é operada de forma long and short, nunca, ou pelo menos não é aconselhável se fazer a taxa de juros de forma isolada, operar só um contrato, um tipo de contrato de taxa de juros, direcionalmente não é uma ideia muito sagaz. O ideal é sempre fazer a superfície de volatilidade entre dois contratos diferentes. Bom, vamos agora para outros assuntos. Esse é o Dow Jones Industrials. Esse, para quem não sabe, é o principal. Hoje em dia, o mais utilizado índice americano é o SP 500. Mas o mais tradicional e que o resto do mundo usa, assim como meio que um termômetro do que está acontecendo nos Estados Unidos, é o Dow Jones. Tá? Mas internamente nos Estados Unidos eles usam muito mais o SP 500 do que o Dow Jones hoje em dia. Por quê? Porque em teoria o SP 500 é muito mais amplo, é muito mais diversificado. Era verdade, só que de uns anos para cá, o SP500 também começou a se concentrar em certas ações, tá? Em umas 6 ou 7 ações ali, e o seu perfil se tornou muito parecido com o do nosso Ibovespa. Tem poucas ações que dominam o índice. Pensa que lá são 500 ações no índice. E 6 ou 7 dominam ele. Quando você tira essas 6 ou 7 do índice, ele muda totalmente de perfil. O gráfico muda completamente. Então, uma das desvantagens do Dow Jones é que ele também era muito concentrado. E agora o SP500, infelizmente, também está apresentando a mesma coisa. De qualquer forma, isso é assunto para um outro momento. Isso aqui é o SP500 semanal. Ele vinha caindo, já tinha caído aqui bastante. Nós fizemos essa conta outro dia. Isso aqui dava 20% e não podia perder a média de 200. Perdeu. Perdeu, ameaçou subir, não conseguiu. E aqui, ó, esse candlezinho 41 deve ter feito muita gente perder dinheiro, mas um bocado de gente deve ter perdido dinheiro nisso. Porque ele rompe, o candle tinha perdido, esse rompeu. Então, beleza. A galera já começou a entrar aqui. Quem não entrou estava esperando um rompimento para baixo. Esse candle rompeu. Ele violou, para falar ser mais justo. Ele violou essa mínima e deve ter acionado uma opção de venda. Só que ele foi contrariado, e não só contrariado, como ele foi muito contrariado. E aí muita gente deve ter estopado isso aqui com um prejuízo razoável, tá? E o Dow Jones, que tinha tudo para continuar caindo, voltou para o meio dessa bagunça. Tá? E aí tá no meio da bagunça com candles fortes. Observa esse candle, que candle forte aqui na média. Tá? Muito, muito potente essa conformação de candles aqui. Tá? E olhando, o potencial é trazer para cá ou para cá. O que surpreende muito por conta da inflação nos Estados Unidos, o aumento da taxa de juros e tudo isso. É extremamente surpreendente ver esse tipo de movimentação, apesar do que o Banco Central Americano vem fazendo. Graficamente falando, que é o que nos interessa, a força do movimento é muito grande e ela tem cara de conseguir trazer para esse topo aqui. Tá? Tem cara. Observar, muito importante que isso é um topo, isso é um fundo. Esse é um fundo mais baixo que o anterior. Se esse topo não conseguir ultrapassar aquele, vai ter exatamente a formação que já vinha acontecendo, né? Tinha sido interrompido por esse topo. Se esse topo não conseguir ultrapassar aquele, isso vai ser a formação de mais um topo inferior àquele e com um fundo inferior a esse, confirmando a tendência de baixa. Essa movimentação aqui colocou em xeque se isso é uma movimentação de baixa ou não,
porque fez um topo acima do anterior. Isso não era previsto, não era o adequado para uma tendência saudável. Então ele, que vamos dizer assim, zoou o negócio. Se esse topo não conseguir ultrapassar aquele, aí a coisa inverte o que eu acabei de falar. E ao invés de buscar isso e aquilo, claro, né, se o topo não foi, aí o nível para buscar é abaixo desse. Não é nem nesse, é a continuação do movimento para baixo, de zigue-zagues descendentes. Então, esse foi o Dow Jones. Vamos ver o S-Foot. O S-Foot é exatamente o SP500, tá? Olha ele aqui. Vem também fazendo seus. Aqui está mais claro o zigue-zague descendente, né? Pá, 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 pá. Mas a situação fez no meio, ó, todos os zigue-zagues descendentes, no meio fez um topo grandão, igual eu acabei de falar com o Dow Jones. Só que aqui a força compradora foi menor, não foi tão poderosa quanto foi no Dow Jones. Lá conseguiu superar a média de 20 e com um candle de força. Aqui não, trouxe até a média de 20 e embora também, por outro lado, não tinha perdido a de 200. Mas veio até a média de 20 e entrou força vendedora ao longo dessa semana. Forte. O Dow Jones teve força vendedora, mas ela foi contrariada na sua maioria. Aqui não. Então, o SP500 tem um desenho que nos estimula a pensar, traz a ideia de que um novo teste da média de 200 vai ser feito, com potencial para romper e descer. Aqui fica mais claro, um potencial, vamos dizer assim, de tendência de baixa mais nítida, enquanto que o Dow Jones deixa um pouco de margem à dúvida, dependendo de como seja este funcionamento aqui. Observa que ele entrou força vendedora, sim, mas ela foi muito, muito negada. Se romper lá, né, como eu já falei, a gente tem outras possibilidades. Vamos ver os índices setoriais, que a gente sempre dá uma olhadinha. IFNC, que está basicamente muito, muito semelhante ao Ibovespa, tá? Não tem muito o que fazer. Lembra, vinha caindo numa deriva. Ó, se você olhar aqui, é a mesma coisa, caindo numa deriva, subiu fazendo zigue-zague de preto e branco, preto e branco. Aqui é a mesma coisa, deriva, zigue-zague de preto e branco, preto e branco, preto e branco. Tudo que eu falei para o Ibovespa se aplica aqui no índice de financeiro. O índice de consumo vinha, veio, ó, vem desabando de longo prazo, caiu, começou em julho, junto com todo mundo a subir, subiu, mas ao contrário do resto da galera que foi subindo e conseguiu se estabilizar um pouco mais para cima, eles começaram a fazer um padrão de alargamento. Alargamentos são sempre muito ruins, tá? É difícil operar alargamentos. Mas se você resolver operar, você tem que comprar o fundo e vender o topo. Então aqui, ó, é a posição de venda, está no topo. Mas é extremamente difícil operar isso. Extremamente difícil operar alargamentos. Evitaria. Eu evitaria. Mas de qualquer forma, dentro do esperado no semanal, isso aqui deverá fazer uma movimentação para dentro do alargamento de novo. Uma hora, óbvio, isso vai romper. Tá? Quando romper, para o lado que romper, você vai. Tá? Não tem previsão. Ah, pode romper para baixo, mais para cima. Qualquer lado é possível. Óbvio que agora, como está na parte de cima, a chance de romper para cima é maior porque está em cima. Mas se isso aqui tivesse aqui, a chance de romper para baixo era igual como está ali, entendeu? Por quê? Porque é o lado que está. Algo a fazer aí? Não. Ficar de fora olhando. Tá? Ficar de fora olhando no índice. Nos ativos, você tem movimentações importantes. Tinha havido nos ativos do índice de consumo uma movimentação violenta para baixo, que foi contrariada essa semana, de acordo com o índice também. O IMAT. IMAT vinha nessa congestão, isso aqui é o índice de materiais básicos, aqui é onde se insere, por exemplo, a Vale, tá? Isso aqui, ó, vinha numa congestão, tentativa de rompimento, teste dessa tentativa, foi. Então, olhando por esse lado aqui, a Vale tem a sua perspectiva até de ir mais. Porque ela está dentro de um setor e o setor tem esse perfilzinho aí, tá? De conseguir finalmente se desencalacrar dessa congestão onde vinha. Só que a Vale está fazendo isso de uma forma completamente maluca aqui no meio. Mas se ela seguir o setor, e as coisas tendem a ser assim, né? Para isso tem esses índices setoriais,
a gente tem aqui mais um reforço no pensamento de que a Vale tem potencial para subir. IMOB, o índice de imobiliário, observem aqui, rompeu geralmente esse tipo de rompimento falha, foi, voltou, voltou, aí pessoal, falhou, né? Falhou, não, parou aqui e subiu. Esse é o teste do rompimento feito. A gente fala muito nisso. E aqui tem mais uma prova de que ele é muito comum. Como é que você vai saber que esse dia aqui, essa semana aqui, não ia ser igual a essa aqui? Não ia. Você não tem como saber. Você não tem como saber. Então, o cara que é agressivo e compra na volta, justamente por ser agressivo, ele pode se dar bem, pegar toda essa movimentação que foi feita aqui, ó, 6%, mas ele também corre o risco de acontecer um movimento como esse e ele ter que estopar. É a parte ruim da agressividade. Por isso, a maior parte das pessoas não deve ser trade agressivo e deve esperar os sinais. Chega no preço, espera romper para você ir. Mas aqui está o movimento típico. Ó. Volta e foi. Agora, a ideia é que isso aqui rompe e vá lá na média de 200. É a ideia. Ainda tem esse topinho aqui para passar, mas dado o perfil do movimento, é muito provável que isso aconteça. E é X, o índice das elétricas. As elétricas vinham numa congestão, tentaram romper, voltaram para congestão, tentaram romper, voltaram para congestão e agora tentaram romper de novo, né? Tentaram romper de novo. Vamos operar isso aqui? Olha que o candle é bonitão. O candle é bonitão, está saindo da média de 20, um candle de força com volume acima da média, embora não seja o melhor volume bacana seria esse. Mas não é aquela Brastemp. Tá? Tendo em conta que ele tentou romper aqui e aqui, eu não faria trade nesse troço. Tá? Eu não faria trade nesse troço. Por quê? Eu vou esperar romper esses dois níveis. Isso aqui virou uma resistência. Fora da caixa, virou uma resistência. Poxa, eu vou ser o cara que vai comprar na cara da resistência? Não, não senhor, muito obrigado. Mas o candle é um candle de força potencial, muito provavelmente um candle de ignição com esse volume. Show de bola, legal, eu espero. Eu vou esperar. Eu não tenho por que ser o cara que quer pegar todos os movimentos do princípio e tentar ser o último cara a sair. Geralmente você perde dinheiro. O primeiro cara que quer entrar, o primeirão que quer entrar na montanha russa e quer ser o último a sair, geralmente não dá certo. Não, geralmente não dá certo. Ele fica preso lá e dá mais uma volta. Então a montanha foi para cima, agora ele fica preso lá e a montanha vem para baixo. Então eu esperaria romper esses níveis antes de ir. Mas o sinal está muito bonitão. Muito bonitão mesmo de potencial para efetivamente romper e ir embora. Tá? Então as elétricas finalmente tentando aí dar uma sacudida para cima. Né? O Utilities, que é um outro índice, foi. Né? Tava lacrado aqui. Observa, num primeiro momento, quando fez esse candle, igualzinho que a gente acabou de ver nas elétricas, fez isso, mas tinha tido um falso rompimento antes. Aí o cara que entrou aqui, ó, o cara que entrou aqui fala assim, pô, claro que isso aqui, olha o candle de ignição, volume grande, beleza, vou comprar. Aí o cara compra. Aí o cara compra. Compra. Esse candle, em algum momento, foi muito parecido com esse aqui, ó. Olha o sufocão que o cara estava tomando durante uma semana inteira. Uma semana inteira ou quase toda. Aí um sufoco danado. Entrou depois pressão compradora. Show de bola. Mas o cara não precisa passar um sufoco desse, né? Pensa que isso aqui pode ter muita grana envolvida. Aí você espera um pouquinho, pô. Espera um pouquinho. Rompeu aqui. Mas eu não peguei todo o movimento, Campos. Não, você não pegou todo o movimento. Você, ao invés de pegar 4%, você pegou 3%. Mas não passou esse sufoco aqui, ó. Então, ter um pouco de perspicácia a respeito dessas coisas ajuda bastante também. Eu não vou comprar nunca na cara de uma resistência. Não compro, não adianta. Mas é um. Pegaram um ursinho de pelúcia, botaram ele cheio de purpurina, de ouro, botaram um colar de diamantes e botaram ele ali exposto em cima da resistência para você. Você não vai pegar, Campos? Não. Não, porque tudo que é muito fácil tem uma coisa errada, entendeu? Tudo que é muito fácil tem uma coisa errada.
Eu prefiro esperar. Eu não pego o ursinho cheio de purpurina, cheio de ouro, tá? Mas eu pego o ursinho do puro e simples, tá para dormir abraçadinho. Resolve, né? Então, eu não faço esse tipo de coisa. Tá bem? Vamos agora, então, ver o próximo índice se o meu computador deixar. Ele está dizendo que eu fico desconectado da internet. Cara, eu estou com algum problema na minha internet que eu não estou conseguindo identificar. INDX. Eu estou com algum problema, não vai dar para eu ver isso com vocês. Eu estou com algum problema na minha internet que está INDX. Que tem já, mas eu acho que não é na internet, eu estou achando que é no meu computador. Ele está ficando intermitente. Tem dias que eu ligo o computador, aí ele liga sem internet, não tem internet. Aí eu reseto, ele funciona. Aí reseta a internet, reseta tudo e tal, ele volta e funciona bem. Aí passa um dia tal, dá lá para as 5 horas da tarde ele desliga, desligou da internet. Aí você fala, por que desligou da internet? Tem alguma coisa que está atrapalhando aqui o meu negócio. Que eu estou tentando descobrir o que é. Bom, em suma, já voltou aqui, deixa eu ver se INDX já está aí. Pronto, INDX, que é o índice industrial, vinha fazendo esse movimento. Isso aqui eu considerei anteriormente como um fundo reflexo. Tem um fundo reflexo, rompeu o fundo reflexo, o alvo é esse. Tá aí o alvo, certo? Deixa eu ver se ele puxou o dado certo. Isso aqui é de quando? 31/10. Então, deixa eu ver se INDX diário. Não. Ok. Então, tá aqui, rompeu a média de 200, rompeu a média de 50 nesse caminho. O alvo é esse, que por acaso está mais ou menos no mesmo nível daquele outro topinho aqui, ó. Então torna esse alvo muito mais palatável e plausível. Para quem não achou que isso aqui era um fundo reflexo, não tem problema. Você pode trabalhar nisso aqui como um pivô de alta. Ó. Movimentação, pivô de alta, vai lá. Aí você pode projetar isso através de Fibonacci. Tá? Você bota isso aqui dessa forma. Projeta entre 161 e 200 e dá mais ou menos exatamente o que eu tinha feito. Ó. Por outra forma de fazer. E aí vem aqui. O alvo está entre 61 e 200, como é usual, sendo que no 200 está mais ou menos no nível daqueles topinhos, que é geralmente o que vai tentar buscar. Então, a ideia é que isso aqui busque aqueles níveis. Se você não prefere não fazer por esse tipo de projeção, pode fazer por outra. Certo? Então era isso, galera, que eu tinha para falar para vocês a respeito do mercado nesses tempos. Não, não deixem de olhar os livrinhos do campus disponíveis no Clube de Autores, tá? Educação financeira, operar vendido, manual de controle de risco, coisas de opções, tem 2 livros inteiros e uma série de conhecimento que eu botei nesse livro para ajudar vocês a não passarem por tantos perrengues. Espero que tenha sido útil. Um bom fim de semana para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.